pouco tempo de aula, é muito conteúdo para pouco tempo. E ele é mais simples, né? E te dá um norte de como estudar, traz uma clareza para você, vem com algumas perguntinhas também, bem tranquilo, vai falar sobre o autor, o propósito do livro, o conteúdo, e por aí vai. Eu vou passar aqui para você dar uma olhadinha, aí você vai passando aí, quem quiser. Esse outro livro aqui já é um conteúdo mais robusto, né? Aqui é só escrita e indicação de livro. Esse aqui já é um conteúdo mais, se você não tem familiaridade com um assunto muito teológico, você vai sentir dificuldade com esse livro aqui. Mas se você tem familiaridade, você compra esse livro aqui. Assim, mas pastor, não tem familiaridade, mas gostaria de comprar. Pode comprar. Não é muito, assim, difícil a leitura, né? Uma palavra ou outra você pesquisa, pergunta. É um livro bem completo. Esse outro livro aqui, Panorama do Novo Testamento, é um livro bom também. Ele fica entre o mais simples, que é aquele primeiro, e esse aí fica no meio, digamos assim, né? Por quê? Ele tem uma leitura fácil, e ele tem bastante figura ensinando. Por exemplo, esse livro aqui ele vai falar sobre o tipo de moeda da época, algumas informações, por exemplo, de manuscrito, imagens de manjedoura, como é que era aqui, ó, uma imagem de manjedoura de pedra. É um livro mais de conteúdo histórico. Ó, antigo anéis, os anéis da época, adereços de cabeça. Isso aqui tem mais, vamos dizer assim, mais curiosidade, né? Como é que era o candelabro da época? Aqui vai ter imagem. Candelabro não, é lamparina. Aqui tem imagem de como era a lamparina da época. Algumas inscrições em pedras. Parte mais geográfica, vamos dizer assim, né? Mas é um livro muito interessante. Vai falar sobre a parte social da época, geográfica da época, de cada período bíblico, tá? Esse outro livro aqui. Então, se você gosta de ler livros assim como eu, trouxe esses três aí. Tem outros, mas esses aí é o que eu gosto de usar mais, né? Pois bem, vamos lá. A projeção está aí? Nós fizemos uma pergunta que foi uma pergunta tendenciosa, né? Que foi: o Novo Testamento, ou melhor, toda a Bíblia, quem estava aqui semana passada? Semana passada não, na última aula, né? Então vou fazer a pergunta de novo. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, quem estava a semana da última aula não responde. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus? Jesus está em Gênesis, Êxodo, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala Jesus. Quem acha que de Gênesis ao Apocalipse a Bíblia fala sobre Jesus, levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que não fala, no Antigo Testamento não fala. Quem faz assim: pastor, eu não acho nada, eu estou aí, vamos ver o que vai dar esse negócio aí. Então, quem levantou a mão falando que fala de Gênesis a Apocalipse, acertou. Toda a Bíblia, ela fala de Jesus, ela aponta para Jesus, né? Por mais que você não veja o nome Jesus no Antigo Testamento como nós vemos no Novo,
Mas no Antigo Testamento nós vemos Jesus diversas vezes no Antigo Testamento. Nós falamos sobre a questão da cosmovisão, que é como fazemos a leitura bíblica. Eu estou repetindo aqui para a gente poder memorizar, né? Mas antes disso nós falamos que todo cristão ele deve estar o quê? Pronto e preparado para falar acerca da sua fé. Se alguém chegar para você e perguntar assim: por que você crê em Jesus? Por que você é um cristão? Qual seria a sua argumentação? Então, a carta de Pedro, primeira epístola, né, de Pedro, capítulo 3, de 15 a 18, vai dizer que nós precisamos estar prontos para responder àqueles que pedirem razão da nossa esperança, da nossa fé. E estando prontos, bem preparados, ou seja, estudando, né, seria bom que os outros irmãos estivessem aqui para aprender também. Você está pronto para anunciar as grandezas de Deus. Você não é pego de surpresa quando alguém perguntar para você acerca da sua fé. Você sempre está pronto e preparado para anunciar as grandezas de Deus, e para isso você precisa estudar. É aquele labutar teológico. Tem gente que acha assim: teologia, cuidado com a teologia. Não, depende de quem estuda e do que está sendo estudado. Mas a saudável teologia, porque teologia é estudo sobre Deus, ou sobre a doutrina de Deus, é saudável, e a igreja precisa estar se debruçando nisso para, primeiro, anunciar as grandezas de Deus. Segundo, para ensinar, fazer discípulos. Você precisa ensinar, sentar com a pessoa, ensinar a palavra de Deus para a pessoa. Então você precisa estar pronto, você precisa entender esse manual que você tem nas suas mãos aí. Ah, tá. Tá. Beleza. Então, para você fazer discípulo, você tem que aprender a sua Bíblia. Você precisa saber utilizar a sua Bíblia. E aí, a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo 2, versículo 15, vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa saber usar a sua Bíblia. Você precisa saber manusear por que ela está desse lado, por que Mateus está aqui, por que não começou com Marcos, porque tem todo um ensinamento para isso. E você precisa estar pronto para responder acerca disso. Terceiro, quando você está pronto e estudando a palavra, você não é levado por nenhum vento de doutrina. Quando é feito algum tipo de pregação contrária, né, que você ouve e fala assim: essa pregação não é saudável, esse assunto não é saudável. Como é que você tem discernimento disso? Porque você está estudando a Bíblia, você está aprendendo. Então nós falamos sobre a questão da cosmovisão, que é como nós enxergamos, a partir de que lente nós enxergamos o mundo. A palavra cosmovisão, a ideia é exatamente essa: cosmo, mundo, visão acerca do mundo. E aí eu usei o exemplo que cosmovisão é a lente que eu enxergo o mundo. A partir de que lente que eu estou enxergando o mundo? A partir da lente bíblica. Então eu olho o mundo através da ótica bíblica, certo? E a gente tem um pano de fundo acerca disso,
que nós separamos em alguns pontos, que são primeiro, criação, queda, redenção e consumação, ou glorificação. Criação, vamos repetir? Criação, queda, redenção e consumação, ou glorificação e outras vezes. Então você lê o livro de Gênesis nessa visão. Você lê o livro de Êxodo nessa visão. E assim vai. Você lê toda a Bíblia dentro dessa visão. Criação, queda, redenção e consumação. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Deus cria tudo perfeito. Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e Deus foi criando, parará, e viu Deus que era muito bom. Tudo perfeito. Comunhão com Deus, Deus na viração do dia, vinha ao jardim, conversava com o homem. No capítulo 3, a serpente vem, que é o próprio Satanás, a antiga serpente, o dragão, vem persuadindo, e Eva, vendo que o fruto que Deus tinha dito não coma, era agradável, boa aos olhos. O que ela fez? Tomou e comeu. Pegou o fruto, comeu, deu ao seu marido. E daí vem a queda, que é o pecado. Então, quando se fala de queda na Bíblia, não está falando que alguém estava andando, tropeçou e caiu, não. Está falando acerca do pecado, a queda do homem, do estado de santidade, e agora passa a ser corrompido por conta do pecado. Após isso, Gênesis 3,15, nós falamos sobre o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho a ser pregado pelo próprio Deus. Então, abra sua Bíblia aí, Gênesis 3,15. Quem achar pode fazer a leitura, por favor, em voz alta, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Sim. Viu aí? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui está falando sobre Jesus. Então em Gênesis fala sim sobre Jesus, e em outros capítulos também, como nós vemos quando a Trindade se manifesta no Antigo Testamento, e por aí vai. Não é o teor da aula, mas só para a gente lembrar aqui. Então aqui Deus já está falando que viria e vai ferir a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. E como é que foi isso? É onde a gente vê essa cena acontecendo? Na cruz. Quando Jesus morre e ressuscita, ele mata, esmaga a cabeça da serpente. Então, alguém abre para mim Romanos 16, 20? Quem achar pode ler. E o outro abre Apocalipse 12, 9. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Debaixo dos vossos pés que pés? De quem? Dele, de Jesus. Não é o meu nem o teu, não. Cuidado. É debaixo do pé de Jesus. E o Deus da paz, sim, em breve esmagará debaixo dos vossos pés, ou seja, dos pés do Deus da paz, a Satanás. Então, essa é a referência lá de Gênesis 3,15. Quem achou Apocalipse 12, 9? E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo.
Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. anjos. Então, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Satanás, está falando lá do Éden. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, que foi o que ele fez com Eva. Então, já lá em Gênesis, há uma mensagem sendo proclamada pelo próprio Deus. A mensagem que haveria de vir um Salvador, que é essa mensagem dos profetas. Essa é a mensagem dos profetas. A todo momento o profeta ele está com o jornal de Israel numa mão e com as leis na outra. Então ele olha a lei, a palavra de Deus, olha as leis e olha o que está acontecendo e profetiza a palavra. Profetiza aquilo que Deus quer que ele profetize sobre aquele tempo, né? Então, se a gente tiver uma oportunidade de falar sobre as profecias do Antigo Testamento, também é interessante a gente situar, saber que profeta profetizou em que tempo e por que ele profetizou naquele tempo. Isso é muito bacana, porque quando você vai ler o texto do profeta, por exemplo, o profeta Daniel. E que período o profeta Daniel está? Período babilônico. Mas o que aconteceu antes disso para ele estar lá? E por que ele está ali? Então, a visão e a profecia de Daniel se passa a entender de acordo com o cenário que está acontecendo. Daniel, eles estavam na Babilônia. A Babilônia tinha acabado de dominar tudo. A Síria tinha caído, o Reino do Norte tinha caído, e agora o Reino do Sul está sendo dominado pela Babilônia. E ele está lá. Ele profetiza de acordo com aquilo que está acontecendo. E era uma profecia que já havia sido feita de 70 anos de cativeiro. Então eles vão ficar presos na Babilônia, sob o domínio da Babilônia, por 70 anos. E a gente vai ver daqui a pouco mais para frente isso, não vou dar spoiler não. Então a redenção, a todo momento, os profetas estão chamando o povo a arrependimento. E a gente consegue ver isso claramente em Isaías capítulo 1, quando o profeta Isaías, que tem por nome significado Deus salva, começa a dizer: olha, Deus falando, eu criei filhos, fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Já está deformado, doente da cabeça até o pé, não tem nada curado, só chagas. Quando vocês levantam as mãos, eu viro o rosto, não vou atender as orações por mais que multipliquem. Ou seja, o pecado estava tomando conta, a idolatria, a iniquidade, e a todo tempo o Senhor está chamando a arrependimento. Você vê isso em toda a narrativa dos profetas, toda a narrativa bíblica, né? E nessa visão de criação, queda, redenção, e de criação, queda, redenção e consumação ou glorificação, toda a Bíblia você vê esse cenário. Por exemplo, o período de Moisés, o povo está preso 400 anos, pecado, já estamos no partir da queda, né? Redenção, Deus levanta Moisés para conduzir o povo à glorificação, à terra prometida. Então, todo o cenário bíblico você consegue ler nessa perspectiva de criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. Então os profetas a todo momento chamam o povo a arrependimento para a redenção do Messias que viria, e no Novo Testamento fala acerca do Messias que veio, da salvação do Messias que veio. No Antigo Testamento somos salvos na promessa do Messias que viria, no Novo Testamento somos salvos da promessa do Messias que veio. Amém? Até aí tudo bem? E nós falamos sobre esse assunto, né? E agora a consumação, e será o retorno, a volta de Jesus. Falamos acerca desse tema e foi feita algumas perguntas, como por exemplo a questão da ação do Espírito Santo, né? E entrou no assunto de livre-arbítrio, né? E são perguntas que foram feitas e a gente vai colocar aqui.
Não, eu tinha afirmado, e alguns irmãos depois me perguntaram, no particular, acerca disso, então vou reafirmar e ensinar novamente. A pergunta é, porque tem gente que fala assim, não, porque eu tenho o meu livre-arbítrio, e aí a pergunta é, o que vem a ser livre-arbitrium, né? A ideia de arbítrio vem de árbitro, né? De julgar ou ter imparcialidade no julgamento, né? Livre-arbítrio, eu estou livre para tomar uma decisão. Então, quando se fala sobre livre-arbítrio, quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, antes da queda. Depois da queda, não estamos livres para tomar decisões sobre, no quesito que tange a regeneração, a salvação, né? A matéria de soteriologia. Então, por quê? Porque há uma inclinação do pecado. Então eu não estou livre nas minhas decisões. As minhas decisões sempre serão inclinadas ao pecado. Por isso que há a ação do Espírito Santo sobre nós, para nos convencer do pecado, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos nos convencer do pecado. Então, pastor, peraí, então eu aprendi a vida toda que meu livre-arbítrio foi para onde? Hoje você tem livre escolha, livre decisão, que a gente chama de livre agência. Que é isso? Eu escolho vestir essa roupa, né? Que é o mesmo look que de ontem que eu preguei numa igreja, estava lá, eu só entrei dentro dela, né? Eu escolhi dormir mais um pouco para, ao invés de ficar catando roupa e passando. Então você escolheu, né, escovar o dente, alguns, né? Glória a Deus por isso, escolheram escovar o dente de manhã. Então você tem as suas livres escolhas com relação à sua vida normal, e tudo isso, tudo bem. Agora, no que tange a salvação, o homem sempre vai estar sendo inclinado ao pecado. Ele não tem essa livre, ele não está imparcial nessa decisão. E quem convence é o Espírito Santo, é o papel dele. Então ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo convence, está convencido. Graças a Deus por isso. Se estamos aqui, o Espírito Santo nos convenceu. Amém? Que estaríamos andando errantes. Até aí, tudo bem? Irmãos, eu vou falando, se alguém tiver dúvida, pode se manifestar e a gente vai conversando aqui. Se eu não souber, eu falo. No próximo domingo, eu respondo, que aí eu vou pesquisar. Sim. Romanos 16, 20. Isso. Exatamente. Sim. Por que acontece? Quem é que esmaga a cabeça da serpente, de acordo com Gênesis e com Romanos, é o Senhor Jesus. Nós em Cristo somos vencedores, mas quem pisou foi Ele, não fui eu. Então, a serpente já está esmagada, a cabeça dela já está pisada. Cristo Jesus pisou nela na cruz. Então, não há necessidade da gente ficar esmagando a cabeça de serpente por aí. Acontece, mas é a importância da ETB, né? Do treinamento bíblico, de estar aprendendo. Às vezes a pessoa está não aprendeu o correto e reproduz, e não sabe nem porquê, mas reproduz. A gente entende, né, que há erros e falhas, que a pessoa precisa aprender, e a gente busca ensinar, e quando a pessoa tem humildade, querer aprender, né, irmão Abimael? Até porque Satanás é espírito e o homem é carne. Sim. Como que um homem vai pisar em Satanás? Exato. O que ele vai arrumar? Como que ele vai conseguir pisar em Satanás? Exato. Então, à medida que a gente vai aprendendo a palavra, a gente vai corrigindo algumas coisas na nossa vida, né, irmão? Eu também já fiz muita coisa doida, irmão. Hein? A gente vai aprendendo depois, né? Deus perdoa. Ó, quando a gente vai ler a Bíblia, ó, até aqui era de um jeito, daqui para cá tu faz outra coisa, porque você aprendeu errado, né, gente? Oh, glória a Deus que agora aprendi certo. Pois bem, passa lá.
Vamos lá, irmãos. Então, a partir desse plano de fundo bíblico, a gente precisa entender como vamos entrar no Novo Testamento, né? Então temos aí a divisão dos reinos. Ih, pastor, chega aí, a cabeça dá problema. Ô Maiara, eu vou te mandar uma imagem aí, que depois a gente vai usar. Mas vamos lá. Oi? Ah, coloco sim no grupo. Passo para alguém coloca lá, por favor. Pois bem, então como a gente inicia lá o Novo Testamento? Para a gente entender o Novo, a gente tem que entender lá atrás, o que aconteceu lá atrás, né? Então você tem, geralmente a história lá, você conhece, vem Noé, aquela coisa toda, e vai passando, o tempo dos juízes, né? Tem o período lá do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia se chamam Pentateucos, Moisés escreveu, aí vem o período dos juízes, e por aí vai, e aí depois vem o período da monarquia unida, que é o período do reinado de Saul, Davi e Salomão. Quantos anos? Quem sabe? 120 anos, certo? Período de 120 anos do reinado de Saul, Davi e Salomão. A gente chama de monarquia unida, não? Ou reino unido, onde estavam ali todas as 12 tribos. Lembra das 12 tribos lá, os nomes do filho de Jacó? As 12 tribos. Chega nesse período, o que acontece? Em 1931 a.C., porque a contagem ela vai diminuindo até chegar em Jesus. Chegou em Jesus, a contagem vai aumentando, tá? Então, 1931 a.C., ou seja, Cristo está aqui, eu vou andando em 1931. O que aconteceu? A divisão do reino. O filho de Salomão, o Roboão, ele dá o golpe de Estado lá, né? As pessoas falaram assim, ele está pesando a mão. E ele foi se aconselhar com os amigos e com os mais velhos. O mais velho falou assim, ouve o povo. Ele foi ouvir os amigos, não, pesa o dedo mesmo, fala que o teu dedo é mais pesado que a mão do teu pai. Ele foi ouvir os amigos. O que aconteceu? O reino dividiu, reino do norte e reino do sul. Está na hora de acordar aí, Reino do norte, Israel. Reino do norte. Reino do sul, Judá. Certo? Então, 931 houve essa divisão do reino. Reino do norte, Israel, constituída pelas 10 tribos, e Reino do sul, Judá e Benjamim, as 2 tribos, que é a tribo de Judá. Isso é importante saber, pois é a linhagem que virá o Messias, da tribo de Judá. Pois bem, vamos acelerar um pouco. Nesse período de reinos, há profecias, né? O profeta tal profetiza em tal reino, o profeta tal profetiza em tal reino, reino do sul, reino do norte. Não vou me ater nesses detalhes porque não é um intuito. Isso aí é mais aula de Antigo Testamento. Então, o reino é dividido, reino do norte e reino do sul. E você vai ver lá a dinastia, né, os reis do reino do norte, e você tem os reis do reino do sul. O reino do norte é o primeiro a cair. O reino do norte, então está ali. Reino do norte, 931 a 722 a.C. Ele é o primeiro a cair. E ele cai com os assírios. Ele é derrotado e os assírios passam a dominar o reino do norte. O reino do sul, mas o reino do norte, é bom falar isso aqui.
todos os reis, meu irmão, só fez coisas que desagradavam a Deus. Foi paciente, de 931 a 722, demorou a cair. Por exemplo, o Acabe, que fazia parceria com outros povos, com outros deuses, idolatria, e aí você vai ver os profetas, e por que eles profetizavam aquilo? Por conta disso. Então, o Reino do Norte é o primeiro a cair em 722 a.C. Os assírios começam a dominar. E na sequência, depois do Reino do Norte, passa um tempo, o Reino do Sul também cai, em 586 a.C. E nesse período aí, quem passa a dominar é a Babilônia. A Babilônia passa a dominar. Aí o Império Assírio cai e vem agora o Império Babilônico. Eles começam a dominar. E agora, em que período histórico eu me encontro? Né? Aí está aí os assírios, governo 722, 605, e a Babilônia 626 a 539. Então, que período eu me encontro ali? Por exemplo, em 605 é o período que Nabucodonosor começa a sitiar o Reino do Sul, Jerusalém, né? Começa a sitiar o Reino do Sul, e até que ele domina. Quem estava lá nesse período? O profeta Daniel está lá nesse período, o período de Babilônia. Passando da Babilônia, porque a Babilônia cai também, quem agora passa a governar é o Império Persa, 539 a 331 a.C. Quem governa agora, passando o período da Babilônia, porque a Babilônia fica durante 70 anos, que são 70 anos de cativeiro. Até aí, tudo bem? Todo mundo caminhando comigo na história? Que é meio confuso, mas depois que você... o Império Persa, a gente chama Medo-Persa. É o Irã de hoje. É, o Irã de hoje. O Império Persa, que Medo-Persa pode ser chamado da mesma forma. Depois, por exemplo, vai vir os gregos também, mas a gente vai chegar lá. Então, o Império Medo-Persa, né? Que período a gente está então da história? Agora a gente está no período de Neemias. O que aconteceu? 70 anos de cativeiro, Jeremias já havia profetizado 70 anos de cativeiro. Agora eles começam, o Império Persa começa a dominar, e aí você começa a entender a história quando você lê Esdras e Neemias. Zorobabel, lá em Reis, vai dizer, começa a reconstruir o templo. O povo no Império Persa começa a voltar para Jerusalém, que estava tudo destruído. O templo, você lembra como foi destruído o templo e como que o Império Babilônico caiu? Eles pegaram os utensílios da casa de Deus, começaram a fazer chacota com aquilo, né, com os utensílios da casa de Deus, e apareceu uma mão escrevendo na parede, lembra? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesaste, foste na balança, né? Isso aí. O povo está bíblico aqui, glória a Deus. E aí, esse reino cai por conta disso. Zombaria com as coisas de Deus e tal. O templo já havia sido destruído. Tudo estava sendo destruído. Já não tinha mais o templo, quando eu digo templo, o templo que o Salomão tinha feito. Amém ou não amém? O templo lá de Salomão. Pois bem, aí o Império Medo-Persa passa a governar, e a gente está vendo que Zorobabel já tinha voltado para reconstruir, Esdras começou a voltar para ensinar as leis, e agora Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, no período de Neemias, a gente está em 444 a.C. A gente está nessa meiuca aí, ó. Porque quando a gente lê Neemias, vai falar quem era o rei que estava lá, o Neemias, que era copeiro do rei. Vou abrir aqui. Abre para mim aí, Neemias, capítulo 1. Ei, pastor. Oi. Só para acrescentar que às vezes, quando nós lemos na Bíblia, a gente pensa que foi tudo muito pertinho, uma coisa da outra. É um fato do outro.
mas em algumas situações, anos, né? Sim, Muitos anos, e a gente fica, às vezes, sem entender, porque a gente quer ficar muito perto. sim. Mas não é, teve essa extensão de anos, né? Aí a gente consegue visualizar bem. Capítulo, deixa eu ver. Capítulo 2, ó. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Esse era um dos reinados do período Medo-Persa. Artaxerxes. Né? Então, essas referências são muito importantes para você situar em que período bíblico você está. Por exemplo, quando você abre Isaías capítulo 1, ele vai dizer aqui, capítulo 1, versículo 1: visão que Isaías, filho de Amós, e Amós com Z, não é o Amós profeta, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Está dizendo. Então, que período Isaías está? Está profetizando o período do reino, e para o reino do sul, Judá. Qual o período? O período do reinado desses reis aí. Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Então você consegue já se situar. Opa, Isaías está profetizando aqui o reino do sul, período desses reis. Esses reis fizeram tal coisa, Isaías está falando tal coisa, então eu estou entendendo por que Isaías está falando. E daí a gente traz a aplicabilidade para a nossa vida. Então aí, passado o período persa, né, eles voltam, reconstroem os muros. Neemias, vem cá, a gente quer conversar com você. Neemias, eu estou numa grande obra que não posso parar. E eles reconstroem os muros em 52 dias, se não falei agora. 52 dias eles reconstroem os muros. Passando o período dos persas, né, vem o período dos gregos. E aí que está a questão. Nesse período do domínio dos persas, após, né, um período, dentro do período dos persas e depois, até, a gente vai chegar aqui até os romanos, há um que a gente chama de período intertestamentário, ou silêncio profético, de 400 anos. Por isso que nas Bíblias mais antigas tinham algumas folhas do Antigo para o Novo Testamento, tinha 4 folhas em branco. A gente chama isso de período não vou falar, é muito difícil a palavra. Silêncio profético, pronto. Silêncio profético. Mas esse nome aí. Há um período de silêncio profético. O que é isso? Onde não se levanta profetas para anunciar acerca de Deus e para que esses profetas sejam canônicos, né? Ou seja, entram no cano bíblico. Não tem nesse período de 400 anos. Até que chegamos agora, ali começa o período de Macabeus, veio os gregos, depois dos persas veio os gregos, com Alexandre o Grande, aquela coisa toda, as grandes conquistas, a cultura grega sendo colocada, aquela coisa bem que a gente viu nas escolas, né? Aquela questão de cultura grega sendo colocado e tal, e tal, e tal. E nisso tudo, o povo de Deus está ali. E olha o tanto de samba que agora, né, os judeus ficaram. E vai para lá, e vai para cá, e são presos aqui desde mil anos atrás lá, desde de Moisés, cara, ou antes. Que coisa! E até hoje os caras são perseguidos, querem acabar com eles. Então, assim, é um povo que está firme com Jesus. Então, o Senhor separou aquele povo ali com um propósito específico. O Jesus não estou firme não, mas... Então, após isso vem ali a revolta de Macabeus, o famoso Judas Macabeus, né? Que foi uma revolta contra esse sistema
da imposição ali dos gregos e tudo mais, e eles não querem mais, eles querem a liberdade e a autonomia deles. Então há essa revolta. Aí começa uma guerra, né, de cultura, e eles não querem, a gente quer ficar a parte disso. Foi quando eles começam a pedir o apoio, e aí vem a intervenção dos romanos. Então a nação judaica tornou-se província romana de 63 a 135, aí agora 63 antes de Cristo e 135 depois de Cristo. Então 63 antes de Cristo, Jesus zerou e começou até 135 depois de Cristo. Pois bem, agora sim. Agora a gente está no Novo Testamento. Pode passar. Agora a gente entende. Entendi o que está acontecendo. Agora eu estou entendendo. Então, nós vamos falar sobre os evangelhos sinóticos. E aí a gente vai explicar o que vem a ser sinóticos. Mas antes, o que é Novo Testamento? O que vem a ser Novo Testamento? Por que Novo Testamento? Alguém tem ideia? Por que é Novo Testamento? E aí, quem se arrisca? Vamos lá. Sem medo de ser feliz, irmão. A lei do Antigo Testamento. A lei A antiga. graça, inaugurada no tempo de a morte e a ressurreição de Cristo, inaugura-se então o Novo Testamento. Mas não sei mais detalhes. Hã? Boas novas também. O que acontece? Também existe o Antigo Testamento. Bom, né? Fomentar. É interessante fomentar isso. Então, o Novo Testamento, que se dá, é o nome que se dá aos 27 livros do Novo Testamento, né? A gente conhece a musiquinha Mateus, Marcos, Lucas e João, e por aí vai. São 27 livros no Novo Testamento que compõem essa segunda parte da Bíblia. Ao contrário do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, que algumas porções do Antigo Testamento em aramaico, o Novo Testamento foi escrito em grego, num curto período de tempo, diferente do Antigo Testamento, que compõe aí um período de mais ou menos, ou mais de 1.500 anos de tempo bíblico. O Novo Testamento já foi mais curto. Oi? Sim. Sim, a gente vai ver aqui agora. E daí, nesse curto período de tempo do Novo Testamento, tem vários gêneros literários e narrativa histórica. Por exemplo, a gente tem as epístolas doutrinárias, as cartas pastorais, as homilias, ou que sejam as pequenas pregações, cartas pessoais, profecias, tudo isso no Novo Testamento, com alguns escritores levantados por Deus para que escrevessem. A gente vai ver por que cada um deles escreve, para quem que ele escreve. Então todos esses com o mesmo propósito final, que é fornecer a revelação de Deus ao homem, com o propósito de salvá-lo. Então, nesse sentido, são constituídos aí o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros, o Novo Testamento 27 livros. Então, essa expressão Novo Testamento e Antigo Testamento, a gente vê isso até em Jeremias. Agora, Jeremias 31. Jeremias 31.
Deixa eu ver aqui se eu tenho anotado. Jeremias 31, 31. Abre alguém para mim. Jeremias 31, 31. Aí. Eis aí vem os dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ele, casa de Israel, reino do norte, casa de Judá, reino do sul. Jeremias 31, 31. Então essa afirmação aí, nova aliança, é que dá o sentido de Novo Testamento. Antigo Testamento, Antiga Aliança, Novo Testamento, Nova Aliança. Então quando você parte do princípio de nova aliança, ele está falando sobre pacto. Existia o antigo pacto, a antiga aliança, Antigo Testamento, e o novo pacto, a nova aliança. Ou seja, pacto ou concerto, um acordo, né? Então eles contêm a mensagem da aliança ou pacto de Deus estabeleceu ao homem desde a sua criação. Por exemplo, a gente tem a aliança de adâmica, mosaica, até que se chega na nova aliança, que é a aliança com Jesus. Então, essa aliança foi confirmada e realizada através de diversas administrações de pactos temporais, como, por exemplo, a aliança adâmica, que é a aliança por obras, noética, mantendo uma relação de obediência, abraâmico, obediência à palavra de Deus por fé, mosaico ou sinático, obediência à lei, davídico, aliança real, até a nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus. Então, a Bíblia usa esse termo nova aliança, por exemplo, como nós lemos em Jeremias 31, e outras narrativas também trazem essa ideia. Por exemplo, Mateus 26, 28. Alguém abre para mim, por favor. E outro abre em Hebreus 8, 13. Mateus 26, 28. Quem achou? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Por isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o novo pacto. Novo pacto. Agora, Hebreus 8, 13. Quando ele diz nova, torna aniquilada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Opa! Então, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Interessante isso. Porque quando se fala a expressão de nova aliança, a referência dessa nova aliança ou essa administração do pacto vem junto com a vinda de Jesus Cristo, porque é a aliança no sangue de Jesus. Até aí tudo bem? Então abre aí Hebreus 9:15. Quem está em Hebreus aí? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Está falando do primeiro pacto. Os pactos que eu falei, né? Adâmico, abraâmico, mosaico e por aí vai. Então, essa ideia de nova
transmite a ideia de algo renovado, ou algo restaurado. Não no sentido de algo inédito, ou algo que nunca existiu, mas algo renovado. Porque se a gente falar assim, não, é algo inédito, nunca existiu, a gente está anulando todo o Antigo Testamento. Agora, quando se fala algo renovado, a ideia é de continuidade. Houve uma continuidade de alianças, até que vem a aliança de Jesus superior às outras alianças, que foi uma aliança renovada no sangue de Jesus. Ela é nova em relação à antiga. Ela é nova em relação à antiga. Então ela se torna melhor ou superior à antiga. Até aí tudo bem? Sim ou não? Então essa é a ideia de pacto, de aliança, de novo testamento, novo pacto. Mas nem por isso eu não preciso ler o Antigo Testamento. Eu preciso ler, e é bíblico, é a palavra de Deus, canônico. Para eu entender o Novo Testamento, eu preciso ter o Antigo Testamento. O Antigo Testamento sem o Novo não adianta, e o Novo sem o Antigo não adianta. Eu preciso dos dois. E é por isso que a gente começou para entrar aqui no Novo Testamento, eu tive que falar do Antigo. Olha quanto tem, quase 2 aulas falando só sobre o Antigo Testamento, para a gente entender o Novo Testamento, a nova aliança. Até aí tudo bem? Ok. Vamos acelerar aqui. Olha, irmãos, eu tinha programado 8 aulas, mas só na primeira aula já foi 2 dias, então eu tenho que programar 10 aulas. Vamos lá. Então, essa é a ideia de nova aliança, novo pacto, superior à primeira aliança. Glória a Deus por isso. Essa aliança foi firmada no Senhor Jesus Cristo, e essa aliança no sangue de Jesus. Então, agora vamos entender o porquê dos evangelhos sinóticos, o que significa e quais são os evangelhos sinóticos, caso você ouça um dia esse termo sinóticos. Então a palavra sinótico, ele vem do grego, e ela vai dar a ideia de que se vê em conjunto, se vê em conjunto, ou seja, que tem uma mesma visão, o que se vê em conjunto. E a gente vai esclarecer um pouco melhor isso. Então, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Ué, e João? O João é evangelho, só não é sinótico. E a gente vai ver o porquê disso no decorrer das aulas. Então, os evangelhos sinóticos, eles narram o ministério de Jesus, seguindo uma sequência geográfica comum entre eles. Você vê essa sequência geográfica entre os evangelhos sinóticos. Depois, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Depois, o batismo, vem o ministério de Jesus na Galileia. Depois Jesus sai para uma parte mais do norte, tendo ponto de transição a confissão de Pedro. Depois o ministério de novo na Judéia, a caminho de Jerusalém, até a morte de Jesus. Então você consegue ver isso em Mateus, Marcos e Lucas. Eles se parecem. Então a ideia é de que eles se veem em conjunto, né? Então é como se tem até uma chargezinha que vai falar assim, que a professora pega 3 provas e está escrito assim, Mateus, aí no outro Marcos, e no outro está escrito Lucas. Aí ela olha, as provas estão iguaizinhas, né? Aí ela falou assim, vocês copiaram do outro? Então essa é a ideia de sinóticos, que se parecem, né? Nesse sentido de geografia, de trajeto, mas cada um com a sua peculiaridade e com a sua visão. A ideia que a gente consegue entender melhor essa questão do sinótico é como se pensa numa montanha. Um
Estou vendo o mesmo ponto, só que um vê de um lado, o outro vê de outro lado e o outro vê de outro lado, mas todos estão vendo o mesmo ponto, né, que se vê em conjunto. Então essa é a ideia de sinótica. Até aí, tudo bem? Então, o que vem a ser a palavra evangelho? Agora sim, evangelho significa boa notícia ou boas novas. Então a palavra evangelho significa boas notícias ou boas novas, que vem também do grego evangélio, né? É evangelho, boa notícia. Boa notícia de quê? Essa é a pergunta, né? E os evangelhos estão aí para responder o porquê dessa boa notícia. Então, que boa notícia você acha que os evangelhos vão trazer? Mas por que esse nome boas novas? Quem se arrisca aqui? Por quê? Salvação. A boa notícia é um homem pecador, há uma esperança, há uma salvação, há uma boa notícia, glória a Deus, amém? Há uma boa notícia, Jesus chegou, Filho de Deus, o prometido. Então, essa palavra boas novas ou boas notícias vem ajudando muito a gente entender acerca do Evangelho. Então, vamos lá para a gente dar início aqui no livro de Mateus. Mateus, vai lá. Então, Mateus, vamos lá, livro de Mateus. Livro de Mateus. Então, oi. Tem que sair. Pera, eu vou acabar. Falta 3 minutinhos, eu vou acabar aqui. Deixa eu ver. Só vou iniciar. Na próxima aula eu vou recapitular, tá? Mas por que 4 evangelhos? É bacana, 4 evangelhos. Por que não podia ser um evangelho? Não, simples. Uma ou duas pessoas, nem os 4 conseguiram narrar tudo, mas pelo menos os 4 conseguem ter um retrato completo da vida de Jesus, junto aos 4 ofícios de Cristo. Então vamos lá, Mateus. Mateus apresenta, cada evangelho vai apresentar Jesus de uma forma, tá? Então Mateus, ele apresenta Jesus como rei dos judeus. Então quando você começa a ler o evangelho de Mateus, você parte dessa visão clara que Mateus apresenta Jesus Cristo, o rei dos judeus. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Só para a gente ter uma ideia aí, uma referência sobre isso. Mateus capítulo 1, põe aí, versículo 1 em diante. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Vai lá mais para frente, que aí vai falar sobre a geração. Passamos por Davi, né? Ezequias, gerou Manassés. Depois do exílio, olha só, você já está situado na história do que ele está falando. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel. Continua. Zorobabel, vai lá. Gerou, Eliúde. Pronto. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, o que Mateus está fazendo? Ele está pegando a geração de Jesus, de Abraão, passando em Davi, pós-exílio, e dizendo: ele é da linhagem real. Jesus é da linhagem real, da linhagem de Davi. Ele é o prometido, tá? Liberando o irmão Abimael aí. Mas o irmão Abimael, próximo domingo a gente continua daqui. Me lembra de continuar de Mateus. Então, Mateus, ele apresenta Jesus
dessa linhagem real. Certo? Então, ele registra profecias veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, por meio da chegada do Messias, enfatizando os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus. Mateus tem muito essa pegada de enfatizar o que Jesus ensinava, diferente de Marcos, que enfatiza mais o que ele fez. Certo? Você consegue perceber isso. Então, Mateus, a autoria é do Mateus, que era conhecido como Levi, um dos 12 apóstolos, e ele era coletor de impostos. Você lembra do Levi? Que é esse Mateus aqui, que ele era um dos apóstolos. Foi ele que escreve o Evangelho. Então, vamos. A título foram assim, tá ali anônimo no sentido de tipo, não, ele não fala assim, eu sou o Mateus que escrevi. Então vou ter que dar uma pausa aqui para a gente continuar. Então o que acontece? Existem documentos históricos, porque pós período apostólico entra o período dos pais da igreja. O pastor Leandro deve ter falado sobre isso. Entra o período dos pais da igreja. E ali no período dos pais da igreja há um material muito robusto. Então, quando se vem anônimo, mas a tradição histórica confirma e afirma isso, e já era vinculada e veiculada naquele período recente ali, pós a escrita dos evangelhos, ela se torna confirmada que foi o apóstolo. Mas isso é uma série de material, eu estou dando uma pálida ideia aqui, uma série de material que confirmam isso. Então pode ficar tranquilo, porque foi de fato Mateus. Como por exemplo, tem algumas dúvidas com relação à escrita de Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Então, não, esse já de Hebreus já é mais difícil de dizer quem foi. Há muitas dúvidas. Como por exemplo, uns acham que foi Paulo, outros acham que foi Barnabé. Tem gente que acha até que foi João Marcos. Mas você vê que aí entra a questão da literatura também. A escrita é diferente, não parece com a de Paulo, não parece com a de Marcos. Então precisa ser alguém que tenha profundo conhecimento. Isso também é uma outra questão. Alguém que tenha um conhecimento profundo sobre a cultura judaica, para falar sobre as questões do Antigo Testamento, do Novo. Então isso tudo colabora para discernir quem foi que escreveu o livro. Então, quando diz anônimo aqui, é no sentido de que, diferente de Paulo, que muitas vezes se apresenta, eu, Paulo, né, escreve, no Mateus você não vê ele mesmo dizendo acerca dele, mas os títulos e os materiais que foram encontrados, a tradição da igreja atribui de forma unânime o Evangelho ao Mateus, o apóstolo. E eu estou falando, irmão, de período recente pós a escrita do Evangelho. Então, você vê que Roma ficou até 130 e alguma coisa depois de Cristo, né? E nesse período são levantados os pais da igreja, que a gente chama, né? A era pós-apostólica. Depois dos apóstolos vem os pais da igreja. Que aí tem, por exemplo, Policarpo, que foi discípulo de João. Então, assim, é uma sequência. Por isso a questão do discipulado, é uma sequência. Então, um foi discípulo de João, que depois discipulou outro, e por aí vai. Então, essa é a questão da tradição da confirmação. Irmãos, a gente pausa aqui ou a gente finaliza Mateus? Pausa aqui, né? O irmão Bimael vai ficar feliz da vida. O irmão Bimael vai ficar feliz da vida. Então vamos pausar aqui, que a gente vai falar sobre as evidências do Evangelho de Mateus. Depois, data e local da escrita. Só para deixar fomentar uma coisa em você aí, para você voltar domingo que vem.
Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Evangelho, não estou nem falando do livro da Bíblia. O primeiro, quer dizer, não estou nem falando do primeiro livro do Novo Testamento. Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Foi Mateus? Mateus está na frente. Foi Marcos. Aí eu falei, ué, Marcos? E por que o Marcos então não está na frente do Mateus? Fica para a próxima aula. Depois eu explico por quê. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado por aprender um pouco mais da Tua palavra. Continue a falar conosco no decorrer do dia, que possamos estar aqui logo mais à noite, continuar cultuando a Ti e o Teu nome ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de compreender a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Me lembra da pergunta por que Mateus não começa na frente de Marcos, se Marcos foi escrito primeiro. A gente